Nesse vídeo você vai ver o poder do PlayStation 3 comparado ao Xbox 360. E é claro, começando pela ficha técnica desses dois consoles. O Xbox 360 lançou em 22 de novembro de 2005 e o PS3 em 11 de novembro de 2006. O motivo do PlayStation 3 ter demorado tanto para lançar foi o atraso na produção do leitor de Blu-ray do console, dando uma vantagem de mercado de quase um ano para a Microsoft. Mas em questão de hardware, o que cada console carrega em sua tecnologia? Começando pela CPU, o PS3 tem o Cell Broadband Engine, com 7 núcleos a 3.2 GHz. O Xbox 360 tem o Xenon, de 3 núcleos e 3 threads, a 3.2 GHz. A GPU do PS3 é a NVIDIA RSX Reality Synthesizer, de 550 MHz. O 360 tem a ATI Exynos de 500 MHz. O PS3 tem 256 MB de RAM e 256 MB de VRAM fixos, enquanto o Xbox 360 tem 512 MB compartilhados, deixando a escolha dos desenvolvedores quanto querem usar para RAM e VRAM, dando mais versatilidade ao desenvolvimento. A mídia do PlayStation 3 é o Blu-ray, podendo chegar a 50 GB de armazenamento, e a do 360 era o DVD, podendo chegar a 8.5 GB. Isso fazia com que alguns jogos do Xbox 360 viessem em mais de um disco. O processador Cell do PS3 era muito poderoso, diferente da tecnologia multinúcleo que executam as mesmas tarefas. O Cell é composto de núcleos especializados que dividiam a tarefa computacional. Porém, ele era muito difícil de programar, justamente pelo seu projeto de computação paralela que forçava os desenvolvedores a constantemente reescrever o código para os diferentes núcleos. A microarquitetura do Cell foi uma dor de cabeça para os desenvolvedores. Para você ter ideia do quanto poderoso o processador Cell era para sua época, o co-diretor e diretor técnico da Guerrilla Games deu a seguinte declaração em 2019. Mesmo os chips desktop de hoje em dia, os processadores mais rápidos da Intel no mercado, não são tão poderosos quanto o Cell do PS3. Contudo, é muito difícil tirar performance do Cell. Acho que foi algo que saiu antes do seu tempo, porque na verdade funciona mais como uma GPU do que uma CPU. Por isso não estava balanceado de maneira a ser possível trabalhar de forma facilitada. O foco dos engenheiros foi o poder, o que afetou a usabilidade, mas foi visionário. Essa declaração me parece um pouco exagerada, mas não é qualquer um que está falando. A notícia que fala sobre essa declaração do funcionário da Guerrilla Games continua. Num comentário ao artigo original desse funcionário da Guerrilla, alguém refere que o que é dito é falso e que de forma alguma o Cell se poderia bater com a sua workstation de 4.49 GHz e 16 núcleos. Ou seja, teve alguém que também achou um pouco exagerado. Mas, segundo a notícia, o Cell realmente era muito poderoso. Olha o que ela diz: mas por incrível que possa parecer, a realidade é só uma. Nenhum processador atual é rápido ou potente o suficiente para interceptar uma GPU e servir de coprocessador ao seu trabalho. Mas o Cell era, e só isso mostra sua performance. Foi aliás nesse tipo de tarefa que o poder do Cell foi usado maioritariamente, uma vez que a GPU do PS3 deixava algo a desejar a nível de performance. Se não fosse o Cell, o PS3 teria ficado muito em segundo plano face ao 360. Resumidamente, mesmo que inferior em potência teórica face a alguns processadores atuais, o Cell possuía capacidades que os atuais não possuem, e era isso que o tornava uma besta de performance, e daí a referência a ainda hoje ser superior ao que de melhor se faz. Então, segundo essa notícia, o Cell era tão poderoso que ele era como se fosse uma segunda GPU, dando suporte à GPU principal, que não era tão poderosa quanto a GPU do Xbox 360. E realmente a GPU do Xbox 360 era mais poderosa que a do PS3. A capacidade da GPU do 360 é de 240 gigaflops. A GPU do PS3 é de 230 gigaflops.
Essa vantagem, junto à extrema dificuldade de programar do PS3 e a facilidade e versatilidade do 360, fez com que muitos jogos multiplataformas tivessem melhor qualidade no console da Microsoft, como alguns jogos com maior resolução, melhor taxa de quadros e melhor vegetação. Mas quando os desenvolvedores conseguiram se familiarizar com o hardware do PS3, eles fizeram coisas incríveis graficamente em seus jogos exclusivos, provando realmente que quando o processador Cell era bem utilizado, supria a GPU menos poderosa que o seu rival e também conseguia ir um pouco além daquela geração. E falando em jogos exclusivos, esses dois monstros tinham jogos excelentes. Alguns do PS3 eram Uncharted 2, Killzone 2 e God of War 3. E alguns jogos exclusivos do Xbox 360 eram Gears of War 2, Halo 3 e Dead Rising. Galera, o processador Cell do PlayStation 3 realmente era muito poderoso, mas também muito difícil de programar, e o 360, com a sua facilidade, teve muita vantagem nos jogos multiplataformas. Mas quando o Cell era bem utilizado, fazia toda a diferença. Eu particularmente prefiro o PlayStation 3 pelos seus exclusivos e por não ter as 3 luzes vermelhas. Mas e você? Qual você prefere? Comente aqui abaixo e não se esqueça, se você gosta de videogame, tem que seguir o canal Poligonado.